Bom dia a todos. Eu quero agradecer esse convite. É muito bom falar sobre um tema que realmente está cada vez mais relacionado aí com o que nós ginecologistas encontramos no nosso dia a dia. Eu vou procurar apresentar para vocês o aspecto prático do cuidado a essa população. Mas antes eu gostaria de fazer um breve histórico aqui da nossa existência aqui no departamento e no Hospital das Clínicas e também no Centro de Saúde Escola. Tudo começou em 2005 com uma pessoa trans que foi solicitada o nosso cuidado porque ela não tinha para onde ir, ninguém conseguia atender essa paciente. E aqui, a partir daí, então, até 2010, essa população foi crescendo e eu fui até a superintendência para conversar, porque eu realmente estava assustada com o desenrolar, né, desse cuidado. E recebemos, nesse período, eu apresentei uma revisão da literatura que a gente tinha feito a respeito, né, para dar respaldo para o nosso cuidado, e apresentei para o superintendente e tivemos a anuência dele de que a gente poderia continuar atendendo essa população com um protocolo específico. Em 2012, quando eu assumi de fato o ambulatório, o serviço, nós voltamos também à superintendência, fizemos a revisão do protocolo, a validação de termo de consentimento, estabelecemos normas assistenciais que eram apenas normas clínicas, que seria, então, a hormonização cruzada para esses pacientes, né, para essa população. Então, na época, até antes da pandemia, a gente fazia hormonização cruzada, tireoplastia e cirurgia da voz, tínhamos o psiquiatra, que era um colaborador, e uma psicóloga. Tudo isso agora se resume, né, em uma equipe da ginecologia e o apoio da fonoaudiologia, e nós estamos aí, né, Júlio, lutando para conseguir uma psicóloga. A equipe mínima é a equipe de ginecologia, uma psicóloga, e temos o apoio aí da assistente social do serviço. Bom, em primeiro lugar, vale chamar a atenção aqui de todos, né, de que nós não precisamos utilizar toda aquela terminologia que é colocada aí socialmente, porque não tem, cada pessoa, às vezes, em algum momento, surge a ideia de que existe alguma configuração diferente, a pessoa deseja ser chamada de alguma forma. Este é um aspecto social e um aspecto individual. No contexto do nosso serviço, ou dos serviços de saúde, é importante a gente entender que gênero, né, nós precisamos diferenciar gênero de sexo, sendo que gênero ele é o senso de si mesmo, né? Como a pessoa se vê, como homem, como mulher, como binário ou como outro. E transgênero é um termo guarda-chuva que atualmente ele é utilizado para abrigar aí pessoas cuja identidade de gênero ela difere do sexo que lhe foi atribuído ao nascimento. E incongruência de gênero, que é a nossa população que nós acolhemos e nós assistimos no nosso serviço, é quando ocorre que o gênero da pessoa ela é incongruente ao sexo do nascimento. Os termos transexuais e disforia de gênero não são mais utilizados, então nós sempre falamos, para não falar pessoa transgênera, nós utilizamos pessoas trans. Isso é bem aceito. E temos que ter em mente que transgêneros não são pessoas que evoluíram de uma orientação sexual homo ou bi, ou outra orientação, para transgêneros. São questões totalmente diferentes. Lembrar que isso não é uma opção. A gente não faz opção de ser hétero, de ser trans, nem de ser homo. É algo que já vem desde o nascimento. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Tem relevância o cuidado a essa população, porque vejam que nessa compilação aí de 32 estudos, né, a prevalência de 6,8 pessoas trans para cada 100 mil habitantes. E desde 2001, a gente tem visto na literatura, né,
um chamado aí para que o cuidado à mulher trans, por exemplo, seja o mesmo oferecido à mulher cis. E o EICOG vem reiterando isso aí, a importância do ginecologista abraçar essa causa, né? Desde 2006, a gente tem visto publicações aí do EICOG, manifestações, na verdade, chamando a atenção para que o ginecologista cuide dessa população. No Brasil, em termos do SUS, o que nos orienta, né, e nós seguimos aqui no nosso serviço, é a portaria número 2.803 de 2013, tá? Que tem algumas particularidades. E o GO, nessa época, ele só fazia parte da equipe cirúrgica. Porém, com a revisão dessa portaria, né, houve uma evolução, na verdade, onde o Conselho Federal de Medicina de 2019 estabelece que o GO faz parte da equipe clínica. Isso por quê? Isso é o resultado de um trabalho nosso no Ministério da Saúde, onde a gente participou de reuniões aí em 2017, e a gente defendeu que o ginecologista ele tem um amplo conhecimento do eixo hipotálamo-hipofisário e poderia, sim, trabalhar com essa população, uma vez que o GO ele está ali na porta de entrada ali das UBS e tal, com muito mais facilidade, onde não existe um endocrinologista disponível aí, né? E custa caro esse cuidado. Bom, ganhamos e aí está aí o Conselho Federal de Medicina apoiando. Bom, existem critérios para o diagnóstico, né, no adulto. E eu fiz assim um compilado aqui mostrando para vocês que basta que a pessoa se sinta pertencente ao outro gênero, que ela afirme que pertence ao outro gênero, isso tem que ser uma confirmação, e ela não se reconhece no corpo, aquele corpo como sendo seu, durante aí que isso seja um sentimento duradouro e que causa sofrimento para a paciente. Então, isso é muito importante porque nós temos diagnósticos diferenciais que nós precisamos fazer, como é o caso da xenomelia, que é o desejo de amputar algum órgão. Então, nós tivemos um caso na Masto, aí me parece, aí uns 2 anos, onde a gente tinha uma paciente que estava bem com o corpo, uma moça jovem ainda, com 27 anos, se me lembro bem, e ela não gostava das mamas, ela queria realmente extirpar as mamas. Todo o corpo, tudo bem, mas queria. E eu fui chamada para avaliar, e realmente, assim, ela tentava encaixar esse incômodo com essa mama dentro de algum medo de patologia, mas a gente via que isso não tinha consistência, tá? Então, assim, esses casos a gente precisa ter muito cuidado, por isso precisamos de no mínimo aí de um profissional da saúde mental para nos orientar. Lembrando também que a homossexualidade, principalmente em crianças, né, as características que ocorrem nas crianças, elas podem mimetizar muito o que será no futuro a homossexualidade, ou o que será a heterossexualidade, ou às vezes o fato de uma criança ser resistente a adotar aquele estereótipo que é oferecido a ela aí na questão de ser homem ou ser mulher, tá? Então, isso acontece muito em criança. Somente 15% das crianças que têm características, né, de pessoas trans, é que vão ser transgêneros no futuro. A grande maioria será homossexual ou heterossexual. Nós temos um ambulatório de terça-feira à tarde, onde eu mesma atendo essa população e principalmente dando apoio aos pais. E também tem algumas doenças mentais que têm como manifestação a incongruência de gênero, tá? E precisamos ter em mente que entre o absolutamente congruente masculino e o feminino existe todo aí um espectro de possibilidade onde a incongruência ocupa um lugar central, tá? E nós chamamos, então, de mulher trans aquela pessoa que nasceu com um corpo masculino e tem dentro dela um ser feminino, e como homem trans, a pessoa que nasce com um corpo feminino e traz dentro de si um homem. Por que isso ocorre? Bom, essa discussão ela é muito antiga, mas a partir aí de 1975,
admitia-se que havia um componente ambiental importante, psíquico e fatores biológicos associados. Porém, não existe nenhum trabalho mostrando que a gente consiga modificar uma pessoa no sentido de transformá-la aí, a gente não, né? Seria o ambiente ou alguma questão psíquica, transformar uma pessoa em transexual e mesmo em homossexual, tá? E aí os estudos começam a apresentar aí algumas hipóteses, sendo que está muito hoje admite-se que ocorra alguma modificação no desenvolvimento neurobiológico, né? E também alguns polimorfismos genéticos que podem, então, interferir ou facilitar o aparecimento aí dos transgêneros, né? Não é uma doença, então, não é considerado uma doença, é uma variação da congruência. Grosso modo, é como se estivesse um espectro aí de cor, de olho, de características femininas e masculinas. É um slide muito poluído, eu não vou ler, mas só para mostrar para vocês que existem vários estudos aí sobre a questão do neurodesenvolvimento aí, na questão do nosso gênero, né? Buscando aí uma base biológica para o nosso gênero. Tá? E a ressonância magnética funcional tem ajudado muito nisso, no mapeamento de áreas cerebrais que na mulher trans é muito parecida com a da mulher cis, né? Cis é aquela pessoa que tem um gênero condizente com o seu sexo biológico, tá? E aí, isso tem mostrado cada vez mais essa possibilidade, né, da pessoa que é uma pessoa trans, ela deixar de reconhecer algumas áreas que seriam, por exemplo, na mulher trans seria masculina, e ela reconhece algumas áreas que são femininas, como ocorre na mulher cis. As questões relacionadas à genética, elas são muito discutidas hoje, porque os trabalhos têm relativamente um N muito pequeno, e para identificar polimorfismos relacionados com o nosso gênero, né, com a nossa identidade de gênero, realmente é bastante complicado. E aí tem cada vez mais também, né, nessa briga, né, de prós e contras. O que sobra disso tudo é que a gente tenha muito cuidado em colocar a questão biológica aí como sendo o fator principal relacionado com o aparecimento do nosso gênero. É isso que está na literatura. Bom, enfim, mas também nós precisamos ter em mente que a gente não pode colocar isso só como uma questão ambiental, porque não existe trabalhos. Então, a gente deixa essa questão em aberto e vamos nos preocupar com o cuidado a essa população, porque existem aspectos psíquicos, né, do sofrimento que essa pessoa tem, porque ela não se reconhece dentro do corpo e não se identifica com aquele corpo que ela habita, né? Então, isso gera ansiedade, depressão, autoagressão, baixa estima, né, e várias dificuldades sociais na escola, no ambiente da saúde. E isso aumenta muito o risco, né, de ideação suicida e mesmo tentativa de suicídio. Veja que a tentativa é 20 vezes maior em relação à população normal, geral. E aí nós tivemos aí uma confirmação no nosso serviço, num levantamento que nós realizamos, em que 80% da nossa população fechava critérios para ansiedade e depressão, e havia 72% aí de ideação suicida e tentativa de suicídio. E vejam as razões: por não ser aceito na família e por discriminação social na escola, no trabalho, nas instituições de saúde. Baseado nisso aqui, a gente achou por bem iniciar um atendimento, né, uma assistência na terça-feira, bem mais cedo, onde a gente acolhe os pais, a gente explica toda essa condição e a gente também acolhe a criança, porque a criança vai ficando cada vez mais
coibida e trazendo problemas emocionais importantes. Preocupada aí com essa população, o NIH procurou aí realizar uma avaliação bem profunda a respeito do cuidado que é oferecido, e observou-se que a grande maioria dos serviços, né, o protocolo é em nível de evidência 4 e, geralmente, relacionada aí com as pessoas cis. Tudo que é utilizado em pessoas cis, então, eles transferem para os trans, e o mesmo ocorre com os homossexuais, né? Então, a gente precisa pensar sobre isso. E nós utilizamos aqui o guideline da Endocrine Society, que é o que é vigente até hoje. Quais os critérios que nós temos para a hormonização cruzada aqui, então, que nós adotamos no nosso serviço? É o do Ministério da Saúde, a idade tem que ser maior ou igual a 18 anos, que tenha uma incongruência de gênero que seja persistente e bem documentada. Seria, então, super importante a avaliação do profissional de saúde para fazer aquele diagnóstico diferencial que nós apresentamos e uma capacidade de tomar decisão informada e assinar o termo de consentimento. Antes de tudo, de iniciar esse cuidado, esse tratamento hormonal, nós precisamos discutir a questão reprodutiva, né? Isso é de extrema importância, porque para a mulher trans, a terapia com estrogênio ela pode danificar e tornar a pessoa infértil. Portanto, para a mulher trans, nós inicialmente oferecemos o congelamento, né, do sêmen, previamente a terapia hormonal, e para o homem trans não tem necessidade, porque basta que a gente faça a suspensão da testosterona, que ela volta aí em 4 a 6 meses, dependendo da formulação que estamos utilizando, o potencial reprodutivo dela pode voltar. Mas digamos que a gente fez um diagnóstico de infertilidade, né? Então precisamos recorrer à reprodução assistida, e vejam as opções, assim, aqui é um resumo, depois o Rui pode até falar mais para a gente a respeito, mas vejam, as opções reprodutivas para mulher trans com infertilidade, né? Seria, então, o sêmen, ou de banco, ou de parceiro até o 4º grau, com útero de substituição ou da sua parceria, tá? Se ela for homossexual, se a mulher ela tem relação com outra mulher, então ela pode utilizar o útero da parceira dela. Para o homem trans com infertilidade, se o homem foi operado, isto é, fez a histerectomia ou forectomia, então é sêmen de seu parente de 4º grau ou de banco, né? O útero da parceira ou útero de substituição, com próprios óvulos ou óvulos de banco ou doados. E se não são operados, pode-se utilizar o próprio útero, né, com sêmen de doador não consanguíneo ou de banco, tá? Ou de parceria com próprios óvulos ou óvulos de banco ou doados. Então, é essa a possibilidade que nós temos. Em relação à hormonização, por que a gente não está falando terapia hormonal? Há uma tendência, assim, a uma rejeição a esse termo, tá, gente? Então, eles aceitam muito bem, a população aceita muito bem o termo hormonização, por isso é que adotamos. Então, a hormonização cruzada para a mulher, nós temos várias possibilidades aqui, né, nesse slide, porém, na vida real, temos à nossa disposição o valerato de estradiol, na dose que nós utilizamos de 2 a 6 miligramas, iniciamos com 2 e vamos aumentando de acordo com as características que vão surgindo e com o tempo de utilização que a gente avalia. Utilizamos a ciproterona para reduzir a questão dos pelos, que é realmente um dos alvos, né, aí da hormonização para a mulher. Então, seria crescimento das mamas, redistribuição da gordura e redução dos pelos.
lembrando que o desaparecimento dos pelos não vai ocorrer e precisamos encaminhar essa pessoa, essa mulher, para o laser, né? E o que mais que nós precisamos cuidar dessa mulher trans? Lembrando que mesmo operada, ela tem próstata, né? Então, não existe nenhum guideline, nenhuma orientação, a não ser com opinião de especialistas, sobre o cuidado, né, da pessoa trans nesse sentido. Não tem trabalhos. Mas a gente tem que considerar que elas têm um menor risco de câncer de mama, a gente reduz muito a testosterona, e é recomendado o mesmo screening pelo pelo Ministério da Saúde, e alguns estudos, né, alguns países utilizam a partir de 50 anos, tá? Em relação ao câncer de mama na mulher trans, nós temos aqui algumas evidências interessantes nessa coorte de 2.260 mulheres com segmento aí de média de 18 anos e elas com idade média de 51 anos. Vejam, 15 casos de câncer de mama invasivo, sendo que o risco é 46 vezes maior do que no homem cis, então, né, o homem cuja identidade ela está de acordo com o sexo, e em relação à mulher cis, ela é muito baixa, tá? Então, o que é recomendado é que 5 a 10 anos após a hormonização, se essa paciente, né, está em uma idade mais avançada, iniciar aí a partir de 50 anos, de acordo com o Ministério da Saúde, né, o screening. Para câncer de vagina e anal também não existe nenhuma recomendação. Nós utilizamos muito aí né, nos aconselhamos muito aí com a Silvana, que está sempre discutindo com a gente aí como cuidar. Mas não tem, geralmente utiliza-se para a mesma recomendação aí para as pessoas com HIV. Há uma resistência muito grande dessa população nesse sentido, né? Porque essa população entende que não precisa utilizar no Brasil os guidelines da população que cuida do HIV. E também há uma preferência por testes de detecção do HPV. Em relação ao homem trans, também nós temos que fazer exames basais, os mesmos que a gente faz para a mulher trans, só que aqui a gente faz o hemograma. E lá, para a mulher trans, nós dosamos a prolactina porque há um aumento de microadenoma. E aqui há um aumento de policitemia. A hormonização é feita aqui no nosso serviço com cipionato de testosterona. A gente conseguiu essa medicação, tá? E temos disponível lá no CSE, que é gratuito, e o alvo é a amenorreia, crescimento de pelos, especialmente da barba, e a voz. Há um potencial muito grande para desenvolvimento da musculatura, desde que a pessoa faça o exercício, né? O risco de câncer de mama em homem trans, também nós tivemos aí uma meta-análise, uma revisão interessante, e temos essa coorte aí com 1.229 pessoas, né, com segmento de 15 anos, com uma idade média de 39 anos, onde a prevalência foi bastante pequena, né, mas nós temos que considerar que são bem mais jovens também, tá? A recomendação para o cuidado é que aqueles homens que fizeram mastoplastia masculinizadora, é necessário examinar o tórax e as axilas anualmente, e as não operadas que sejam utilizados, que seja utilizado aí o protocolo do Ministério da Saúde. Lembrando que para homem trans que já teve relação pênis-vagina, ou para aqueles que ainda continuam tendo relação pênis-vagina, às vezes, mesmo nessa condição, pode ser altamente incomodativo aí o exame especular, alguns não aceitam mesmo,
E nós podemos, isso porque pode agravar a disforia em relação à sua genitália, pode haver um questionamento, mas então como é que tem relação sexual? Bom, isso aí está muito acima do que a gente pode questionar com a pessoa, na verdade, né? E temos aí a oportunidade de oferecer a autocoleta de citologia, tá? Lembrando, então, que quando fazemos essa coleta, a testosterona ela aumenta e os esfregaços com alguma atipia, porém não aumenta a testosterona, não aumenta risco de câncer de colo de útero, né? E aí, alguns casos aceitam que a gente utilize o estriol, né, um estrogênio tópico, para que melhore ali o resultado, né, da citologia. E sempre nós temos procurado discutir aí sobre os testes do HPV para essa população, precisamos retomar aí essa discussão. Um ponto, assim, de extrema importância, tá? Discutir a anticoncepção para todas as pessoas que têm relação pênis-vagina. Então, a gente não precisa ficar muito preocupado com as configurações, porque desde que as configurações das relações, desde que tenha a relação pênis-vagina, nós precisamos oferecer aí um método anticoncepcional, né? Para o homem trans, então não heteroexclusivo, nós podemos, aí na literatura tem sido oferecido aí o acetato de medroxiprogesterona trimestral, que tem ainda um valor agregado, né, de fazer o bloqueio do eixo, mas também podemos oferecer para aquelas pessoas que aceitam outros, né, outros tipo DIU, Mirena, né, nós temos essa possibilidade aqui no nosso serviço. E para a parceria também de mulher trans não operada. Então, aquela mulher trans que tem pênis, que se relaciona com aquela outra mulher, né? E se tem relação, há sim um risco de gravidez não planejada. Então, precisamos oferecer, tá? Esse é o último slide. E a pergunta é, será que a terapia, né, hormonal, ela aumenta risco de morte? Os estudos têm mostrado que, principalmente para a mulher, sim, né? Mas para o homem, isso não se confirma. É evidente que o tempo de acompanhamento ainda é curto, não é de 24, aqui é na verdade, para o homem trans, tem dados de segurança de até 9 anos, tá? E vejam que após 12 meses, há um aumento do LDL, né? Aumento de triglicéridos após 24 meses. O HDL há uma redução também importante após 24 meses, mas a morte, né, na verdade, é baixo, né? Então, vejam aqui, coloquei do lado a média, né, aqui o range de idade dessa população estudada. E aqui da mesma forma de mulheres trans, né, onde nós temos aí da mesma forma um aumento do do LDL, uma redução do HDL e também um risco de morte aqui, que quando eu fiz a porcentagem é muito parecida com a de homem trans, tá? Então, a gente tem uma relativa segurança e a gente faz exames aí a cada 6 meses, a gente faz um controle muito bom dessa população. Bom, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Estamos aí abertos aos questionamentos e alguém que queira fazer algum comentário. Obrigado, Lúcia. Excelente. Se quiser